E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente continua os nossos estudos na função exponencial, vamos falar de radiciação. Então, primeiro vamos definir o que é uma radiciação. Então, no último vídeo nós vimos o que era uma potência, e hoje nós vamos falar da radiciação, que nada mais é do que a operação inversa da potência. Então, se A é um número real não negativo, e N um número natural, nós vamos chamar de raiz enésima de A, o número real e não negativo B, que obedece a essa relação aqui. Então, a raiz enésima de A será o número B, se B elevado a N for igual a A. Então, vejam aqui a relação entre uma raiz e uma potência. Vejam que são os mesmos números que basicamente eles mudam de lugar. Então, eu estou interessado no número que elevado a N vai dar o A aqui de dentro. E eles recebem nomes especiais. Então, este númerozinho N aqui, ele se chama de índice. Índice. O númerozinho A aqui se chama de radicando. E o B é a raiz. Então, eu estou interessado no número que elevado ao índice vai me dar o radicando aqui de dentro. E isso é fácil de enxergar em várias situações. Então, por exemplo, raiz de 4. Quando não aparece, significa que o nosso índice aqui é 2. Tá? Sempre que ele for 2, ele não vai aparecer, vai ficar só o símbolo da raiz. Então aqui eu estou interessado no número que, elevado ao índice 2, vai dar 4. Que número ao quadrado que dá 4? É o 2, né? 2 ao quadrado dá 4, ou seja, a raiz quadrada de 4 é 2. Raiz cúbica de 27. Isso significa eu dizer que eu estou interessado no número que elevado ao cubo dá 27. Quem é o número que elevado ao cubo dá 27? Ou seja, ele vezes ele dá 27. É o 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Ou seja, a raiz cúbica de 27 é 3. Tá? Então, a raiz ela tem tudo a ver com a potenciação, com a potência. Eu sempre preciso ver qual é o número que é elevado ao índice, o númerozinho pequeno aqui de cima, que se for 2 não vai aparecer, que vai me dar o radicando, que é o número aqui de dentro. Mas a gente não vai ficar calculando potência, isso é coisa de sexto ano, ficar calculando potência. A gente está no primeiro ano, a gente não vai ficar fazendo isso. Então, aqui rapidinho a gente revisando as propriedades, nós também não vamos ficar utilizando propriedades de raiz, mas só para a gente revisar e vocês verem como ela se parece bastante com a da potência. A primeira propriedade, ela diz que se eu tenho uma multiplicação dentro da minha raiz, eu posso separar essa raiz para os dois números que estão multiplicando, mantendo o índice. Então vejam que aqui era a raiz de índice n de A vezes B, aqui ele separou para o A e para o B. E eu também posso fazer, claro, o contrário, juntar as duas raízes, mas também só se o índice aqui for igual, que é o que está fazendo aqui no exemplo. Então, raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 5. O índice aqui é 3, é igual. Então, eu posso juntar isso numa raiz só, mantendo a multiplicação aqui no meio. Então, é raiz cúbica de 2 vezes 5. Manteve aqui o símbolo da multiplicação. E daí 2 vezes 5, 10. Então, ficou ali raiz cúbica de 10. Então, a primeira propriedade diz respeito à multiplicação. A segunda propriedade, ela vai dizer para a gente que se eu tenho uma potência elevada a um expoente, eu posso trazer esse expoente aqui para dentro. Então, tanto faz eu colocar esse expoente fora ou dentro da raiz. Tá? Lá mais para frente a gente vai ver o porquê disso. Mas então, às vezes facilita a gente poder fazer essa mudança do expoente para dentro ou para fora. A terceira propriedade diz que se eu tenho uma raiz de uma raiz, que é o que está aqui, eu posso multiplicar os índices delas. Então aqui era uma raiz quarta da raiz cúbica de 7.
eu vou pegar e vou multiplicar esse 4 com esse 3, vai ficar 12, então isso aqui vira uma raiz só, raiz 12ª de 7. Só isso. A quarta propriedade, ela diz que eu posso multiplicar o índice e o expoente aqui de dentro ou dividir pelo mesmo número, isso aqui serve para simplificação, não vou falar muito disso. E a quinta propriedade é igual à primeira propriedade, só que ela remete à divisão. Então ela diz que se eu tenho uma fração ou uma divisão, eu posso separar a raiz para o de cima e a raiz para o de baixo. E aí facilita nossas contas, tá? Mas aí aqui tem um exemplo, bem rapidinho, porque a gente não vai ficar usando isso. O fato que interessa para a gente é esse aqui, que é a potência com expoente racional. Quando eu tenho uma fração no expoente da minha potência, é isso que interessa para a gente hoje. Por quê? Com isso aqui que está em rosa, aqui nós vamos conseguir sempre transformar uma raiz em uma potência. E aí a gente aplica as propriedades da potência, que são as mais fáceis de utilizar. Então, o que essa definição me diz? Se eu tenho uma potência A elevada a uma fração m dividido por n, este n, que é o denominador aqui de baixo, ele vira o índice da raiz, certo? E o a com o m vira aqui o radicando aqui de dentro. Então, com essa organização, eu transformo a minha raiz, a minha potência numa raiz, mas também, claro, eu faço o processo inverso, né? Eu transformo a minha raiz numa potência. Então, aqui a gente tem exemplos. 5 elevado a 1 meio, este 2 aqui vira o índice, lembrando que índice 2 não aparece, e o 5 com expoente 1 está aqui dentro da raiz. Letra B, o 5 vira o índice da raiz, está aqui, e o 13, acompanhado com o 2 ali que sobrou, 13 ao quadrado, vem aqui para dentro da raiz. E a gente faz também o processo inverso. Então, aqui, raiz quadrada de 21. O índice aqui é 2, apesar de ele não aparecer. O expoente aqui do 21, quando não aparece, é 1. Esse 2 vem aqui para baixo. E o 21 acompanhado do 1 está aqui, o 1 sempre em cima ali, o expoente do radicando. Mesma coisa aqui na D. O índice aqui é 4, então o denominador é 4. O 16 ele está ao cubo, então aqui em cima está o 3, aqui está o 16. Então, é só mudar a posição das coisas. Vamos fazer mais um exemplo aqui, sei lá. Raiz quinta de 2 ao cubo. Isso aqui é 2 elevado a 3 quintos. O 5, índice está aqui embaixo, o 3 está, o 2 está aqui em cima, que está o 2. Mais um, raiz décima de 10 ao cubo. Isso aqui é 10 elevado a 3 décimos. Tá? Então, só mudar as coisas de lugar, colocar cada coisa no lugar certinho. Veja aqui, ó, N com N, M com M, tudo no lugar certinho. Fez isso certo, não tem o que errar. Então, vamos lá. Calcule o valor de isso aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer, sempre quando eu tiver um expoente negativo, a primeira coisa que a gente vai fazer é se livrar do sinal de menos aqui do expoente. Então, vamos escrever isso aqui. Lembrando da nossa aula anterior, o que acontece quando a gente tem um expoente negativo? Expoente negativo significa que a gente precisa inverter a fração, né? Inverti aqui a fração. Quando eu inverto a fração, o meu expoente ele perde o sinal negativo, certo? Bom, todo número dividido por 1 é ele mesmo, então eu vou colocar aqui direto. Então, dá 2 quintos. Ótimo. Isso aqui é uma fração. Então, essa fração a gente pode e deve transformar ela numa raiz aqui. Tá? Então, vamos transformar isso aqui numa raiz, porque ele está pedindo para a gente calcular, ele não está pedindo para aplicar a propriedade. Então, até porque não tem propriedade para aplicar. Então, vamos transformar isso aqui numa raiz. Raiz quinta, está aqui o 5 denominador, de 243 ao quadrado. Tá? Então, primeiro é só fazer a transformação.
Eu vou usar aqui essa propriedade aqui da raiz, só para essa daqui, ó, a segunda, só para eu tirar esse 2 daqui e colocar ele lá para fora. Então, nós vamos ficar com raiz quinta de 243 ao quadrado. Porque daí primeiro eu vou resolver a raiz, depois eu vou elevar ao quadrado. Como que eu resolvo a raiz sem ficar pensando que número elevado à quinta que dá 243? Não sei se vocês lembram disso, mas a gente resolve uma raiz fatorando o número que está dentro da raiz em fatores primos. Então, vamos lá. O 243 não dá para dividir por 2, ele dá para dividir por 3. 243 dividido por 3 vai dar 81. 81 dá para dividir por 3, que dá 27. 27 dá para dividir por 3, que dá 9. 9 dá 3. 3 dá 1. Então, essa fatoração aqui dá 3 elevado à quinta. Então, aqui no lugar do 243, eu vou escrever 3 elevado à quinta. Agora, aqui vai cancelar a raiz com o expoente 5. Vai ficar 3 com o quadrado aqui que eu tinha separado. 3 ao quadrado é 9. Tá? Então, importante lembrar disso aqui. Resolvendo a raiz sem aquele jeito bruto que a gente tinha comentado no começo, de ficar pensando que número elevado à quinta que vai dar 243. Dá para fazer também assim, mas é um jeito mais elegante de fazer, é fatorando. Então, lembrando vocês aqui, isso aqui se vê no ensino fundamental. Fatora, vem aqui, vai dar o mesmo expoente que o índice, corta, sobra só o número de dentro, com o quadrado ali. Mesma coisa aqui, determine o valor da expressão, tá aqui. Então vamos primeiro resolver separado esse cara aqui, depois a gente joga na expressão para calcular o valor. Então vamos lá. 8 na 2 terços, isso aqui é a raiz cúbica de 8 ao quadrado. Usando a mesma coisa que a gente fez anteriormente, eu vou trazer esse quadrado aqui para fora, usando a propriedade. Raiz cúbica de 8 é uma raiz fácil, que a gente já tem que ter decorado. Raiz cúbica de 8 é 2. Tá? Não sei o que é 2. 8. Dá por 2 que dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Isso aqui dá 2 ao cubo, vai cancelar o cubo com o índice 3 aqui, vai dar 2. Então isso aqui é 2 ao quadrado, então isso aqui dá 4. Agora lá, o outro. 8 na menos 2 terços. Primeira coisa que eu faço, inverter a fração para tirar o negativo do expoente. Tá? Monta a raiz cúbica de 1/8 ao quadrado, mesmo processo do de cima. Não sei quanto é a raiz cúbica de 1/8, separa a raiz em cima e a raiz embaixo. Raiz cúbica de 1 dividida pela raiz cúbica de 8. Tudo isso aqui ainda ao quadrado, não pode esquecer. Isso aqui é fácil de calcular, né? Raiz cúbica de 1 é 1. Raiz cúbica de 8 a gente já conversou em cima, que é 2. Ao quadrado ali, isso aqui vai dar 1/4, né? Agora sim, só vamos substituir na expressão. Então, 2 terços vezes 4 menos 2 terços vezes 1/4. Nós vamos ficar aqui, então, com 8 terços menos 2 dozeavos. Lembrando, multiplicação de fração, multiplica em cima, multiplica embaixo. Para a gente poder fazer essa soma aqui, eu vou pegar essa primeira fração aqui e vou multiplicar ela toda por 4. Por quê? Para eu ficar com 12 embaixo, ficar com o mesmo denominador. 4 vezes 8, 32, sobre 12, menos 2 sobre 12. Agora que nós ficamos com o mesmo denominador, eu posso fazer a subtração. Subtraio em cima 30 e mantenho embaixo o 12. Aqui eu posso simplificar por 2. Então vai ficar... Posso colocar por 6, né? Eu posso simplificar direto por 6. Vai dar 5 meios.
Tá? Poderia ser por 2, depois por 3 de novo, tá? Vai dar na mesma. Por 6 dá 5 meios. Tá? Então, tem que treinar e fazer essa ida, essa volta, saber usar as propriedades. Isso a gente só consegue com bastante exercício. Então, vocês vão ter bastante exercício disso para fazer. Tá? Então, da raiz é isso. No próximo vídeo a gente vai falar, evidentemente, da função exponencial, fazer gráfico, e depois no outro vídeo, que é talvez o mais importante de todo o conteúdo, a gente vai falar de equação exponencial. Tá? Então, por hoje é isso, abraço e até a próxima.